e o meu tema eu intitulei A Missão dos Profetas. Na verdade, há muita informação sobre isso na Bíblia, mas como nós temos pouco tempo, vamos tentar nos concentrar em que julgamos o mais importante. Quando a gente pensa nos profetas, nós podemos pensar qual é o trabalho deles, por que Deus deu à sua igreja tantos profetas assim ao longo do tempo. Então, primeiramente, podemos afirmar que os profetas são um meio de revelação de Deus. Nós sabemos pela Bíblia que o nosso Deus é um Deus que se revela. Ele continuamente tem dado informações sobre ele mesmo, quem que ele é, os seus atributos, o seu poder, o seu amor, a sua salvação, aquilo que ele tem feito em nosso favor também. Tem dado sobre planos do futuro que ele planejou fazer por nós, coisas lá do passado, como foi a criação do mundo, por exemplo, como foi a história do dilúvio, também como ele chamou o povo de Israel e o usou no passado. Então são informações que Deus vai dando para nós. Deus é um Deus que se revela, ele não fica escondido. E Deus, para se revelar a nós e mostrar, ele usou muitas maneiras. Uma delas, que é dada a todos os homens, é através da natureza. Nós vamos ler nessa tarde alguns textos da Bíblia, e o primeiro texto que eu leio aqui, ele se encontra em Romanos, no primeiro capítulo, no verso 20. Ali, falando da criação do mundo, da natureza, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse texto aqui nos apresenta que Deus usa a natureza para revelar-se a nós. A revelação de que existe um Deus e que esse Deus ele é poderoso é tão clara que o texto diz que os homens são indesculpáveis. Paulo aqui não fala sobre salvação nesse verso. Ele fala sobre a existência de Deus, o seu poder, a sua divindade. Aquilo que é a natureza suficiente para, observando e pensando, chegarmos à conclusão: existe Deus e ele é poderoso. E nós podemos usar aí uma porção de coisas da natureza, mas pensar um pouquinho no tamanho do universo. Que o universo, de tudo que Deus criou, parece que é o que mais impacta o ser humano, especialmente por causa da sua grandeza. Os homens têm preparado, fabricado equipamentos para poder contemplar os céus, enxergar mais longe e também para poder ir mais longe, conhecer mais do universo. E assim, com esses equipamentos, tem descoberto muitas coisas, inclusive galáxias inteiras, regiões do céu que antigamente se cria, não existiam nada nelas. Sabemos que hoje existem ali um número incontável de galáxias. E para termos uma ideia, por exemplo, pensando nos astros, nós temos a nossa Terra, que é muito pequenina em comparação com outras coisas que Deus criou. Nós temos o sistema solar nosso. O nosso Sol, se ele fosse uma bola oca, nele caberiam 1 milhão de planetas Terra. E o nosso Sol, na verdade, é uma estrela muito pequena. Nós aprendemos lá na escola primária, escola básica, que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, de quinta categoria. Maiores que nosso Sol é estrelas na quarta grandeza, terceira, segunda e primeira. Há muitos anos, os cientistas eles encontraram uma estrela que ela brilha 40 milhões de vezes mais que o nosso Sol. Para você ter uma ideia, nenhum de nós consegue ir ali fora agora e olhar para o Sol além de uns poucos segundos, senão nós vamos ficar cegos. E essa estrela que encontraram, deram o nome para ela de LBV 1806-20. Ela brilha 40 milhões de vezes mais que o nosso Sol. E há estrelas muitíssimo maiores. Nós temos, por exemplo, uma das maiores estrelas
que o ser humano pôde contemplar e com o nosso equipamento medir é a estrela chamada Canis Majoris. Tem uma constelação Canis Majoris e tem a estrela principal que tem o mesmo nome, a estrela alfa dessa constelação. Ela é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, se nós estivéssemos nessa estrela hoje e pudéssemos dar uma única volta nela, usando um avião a 1.000 km por hora, nós embarcaríamos nesse sábado, iríamos dar essa volta e ela terminaria daqui 1.100 anos. Imagine a 1.000 por hora levar 1.100 anos para dar uma volta numa única estrela. Que coisa tremenda! Isso nos dá uma ideia do poder criador de Deus. Então, a natureza é uma maneira que Deus usou para revelar a nós que Ele é poderoso, que Ele é divino. Mas Deus usou muitas outras maneiras também. Por exemplo, os anjos. E se você conhece a sua Bíblia, você lembra de várias histórias em que Deus está enviando anjos que vêm aos seres humanos e trazem informações. Vamos lembrar de algumas rapidamente aqui. Por exemplo, Gideão, na época dos juízes. Deus enviou um anjo a Gideão. Esse anjo conversou com ele, deu uma missão e orientou para livrar o povo de Deus dos midianitas que oprimiam. E assim Gideão aceitou aquela palavra, obedeceu, e ele foi um grande herói do povo de Deus. Tempos depois, Deus deu revelações para muito tempo distante para o jovem Daniel, o profeta Daniel. E Daniel entendeu algumas visões e outras não. Quando Daniel não entendia, Deus enviava um anjo que ia conversar com ele, explicar para ele as visões. E ele conta sobre isso em seu livro. Anos depois, Deus havia planejado enviar o seu filho a este mundo. E quem ele escolheu? Uma camponesa. E ele enviou essa camponesa pobre, humilde, o mais poderoso anjo, o mesmo anjo que vinha conversar com Daniel, o anjo Gabriel, ele veio conversar com Maria. Ele disse que ela fora eleita para ser a mãe do Filho de Deus aqui neste mundo. Uma revelação que ela então recebeu. Também aquele homem que foi responsável por cuidar de Jesus, fez o papel de pai, que foi José, né? O pai de Jesus foi Deus, por meio do Espírito Santo, nós sabemos. Mas José foi aquele que cuidou do menino Jesus. E quando você no Evangelho, você percebe que várias vezes vem um anjo a José e lhe dá orientação. Por exemplo, assim, olha, não temas casar com Maria, porque Maria está grávida do Espírito Santo, tome ela para ser sua esposa, e José obedeceu. Num outro momento, um anjo disse, olha, pega o menino Jesus e pega a Maria e sai daqui, foge para o Egito, que querem matar ele aqui em Belém. E José obedeceu também. E assim outras vezes, igualmente. O apóstolo Paulo também, aquele grande servo de Deus, Deus enviava anjos para conversar com Paulo. No finalzinho mais da sua vida, lá no final do livro de Atos, ele estava viajando pelo mar, numa grande embarcação com muitas pessoas, e tiveram ali por muitos dias uma imensa tempestade que não dava tréguas. E todo mundo ficou desesperado, achou que ia perder a vida. Mas, numa daquelas noites, Deus enviou um anjo para Paulo. E no dia seguinte, Paulo disse para todos, não temam. Deus enviou o seu anjo, me deu uma informação. Deus vai poupar a minha vida e de todos vocês também. E aí nós temos muitas histórias mais em que Deus manda anjos para revelar a nós a sua vontade. Nós temos também Jesus. Jesus foi, aqui na Terra, o mais perfeito meio, instrumento da revelação de Deus. E ele veio para revelarmos como era o Pai. Lá em João 1, no verso 18, diz que ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, Deus unigênito. Ele revelou para nós quem é o Pai. Lá em João 14, verso 9, ele disse para os seus discípulos, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quando as pessoas viam Jesus, por exemplo, perdoando, tendo compaixão, cuidando, abençoando, curando, salvando, eles podiam ter uma ideia de como é Deus o Pai. Porque Jesus tinha a missão de revelar Deus o Pai também. Mas, entre tantas
maneiras, instrumentos que Deus usou para revelar-se aos homens. Com destaque, nós vemos também a obra dos profetas. Eu leio agora um texto para nossa meditação, que está num profeta menor, no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7, nós lemos as seguintes palavras. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, notem, Deus ele tem coisas, informações, diríamos segredos, coisas que só ele sabe. Mas ele resolveu comunicar as coisas para nós, os seus filhos, o seu povo. E ele faz isso usando os profetas. E aí, lembrando de outras histórias da Bíblia agora. Por exemplo, Deus tinha um segredo. Ele resolveu destruir o nosso mundo por meio de um dilúvio. Ninguém sabia disso. Era um segredo. Mas Deus foi e contou para Noé. E Noé pôde espalhar para as pessoas que viviam próximas a ele. Por isso que Pedro, na sua carta, chama Noé de o pregoeiro da justiça. Porque ele pregou, anunciou também. Nós podemos chamá-lo de um profeta de Deus. Recebeu da mensagem e ele partilhou essa mensagem com os seus contemporâneos. Quando Deus também tinha outro segredo, Deus olhou para Sodoma, Gomorra e mais algumas cidades do lugar e viu a sua tremenda impiedade, que não tinha mais jeito. E Deus então resolveu destruir aquelas cidades. Mas ele, antes de fazer isso, que era um segredo, ele contou para Abraão. E Abraão até chegou a interceder por aquelas cidades, como você bem conhece o episódio. Numa outra ocasião, Deus também resolveu dar informações sobre a vinda de seu filho a esse mundo. Ele deu essa informação para vários profetas. Por exemplo, Daniel anunciou para nós a época em que Jesus viria a esse mundo, Daniel 9. O profeta Miqueias disse o lugarzinho que ele ia nascer, que foi lá na cidadezinha de Belém, que era muito pequenininha na época. Mas o profeta que mais teve revelações sobre o Messias, a sua primeira vinda, foi, sem dúvida, o profeta Isaías. Ele é até chamado de profeta evangélico. E deu uma porção de informações desde o nascimento de Jesus, lá no capítulo 9 do seu livro, até a sua morte, lá no capítulo 53. Também nós temos Deus revelando, por exemplo, a Pedro o final da história humana. Quando você lê a carta de Pedro, você fica sabendo que Deus vai destruir o nosso mundo através do fogo, e dá algumas informações, elementos abrasados se desfarão. Então, Pedro está sendo usado como mensageiro, um profeta de Deus naquela situação. Nós temos no último livro da Bíblia, João falando para nós com mais detalhes, informações sobre novo céu e nova terra. Então, os profetas, de fato, foram um grande meio de revelação de Deus para nós. E isso tem sido uma bênção. Em segundo lugar, os profetas, eles são chamados de porta-voz de Deus. Na verdade, havia 3 expressões que o Antigo Testamento usa para falar deles. Eles são chamados, às vezes, de vidente, são chamados também de homem de Deus, e são chamados de profetas. Essa é a palavra mais comum. Na língua dos judeus, a palavra profeta é nabi. E nabi significa porta-voz. Hoje em dia também nós temos porta-vozes. Os reis, rainhas, governadores, presidentes, autoridades costumam ter um porta-voz. Quando essa autoridade não pode ou não quer falar diretamente com jornalistas ou com o povo, ele envia o seu porta-voz que fala em seu nome. O porta-voz não cria a mensagem, não inventa. Ele pega do seu superior da autoridade e simplesmente a repassa para os destinatários. E exatamente esse era o trabalho dos profetas. A missão deles era ser porta-voz de Deus. De tudo que os profetas fizeram, e fizeram muitas coisas, o mais importante, e que era uma marca de todos eles foram porta-vozes de Deus. Recebiam de Deus a revelação e passavam para as pessoas. Como é que eles faziam
Isso. Eles podiam passar a mensagem de duas maneiras. A primeira delas era proclamando, era falando. E, na verdade, todos os profetas, sem exceção, eles proclamaram, falaram de viva voz a mensagem de Deus. Algumas vezes eles iam a indivíduos e falavam, como Natã foi a Davi, falou para Davi uma mensagem do céu. Outras vezes falavam para um grupo de pessoas. Às vezes falavam para todas as pessoas, iam lá no pátio do templo e falavam, pregavam, enfim, assim que eles faziam. Mas os profetas não só falaram, eles também, alguns deles escreveram a palavra de Deus. Se você examinar na sua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 36, os primeiros versos, Deus aparece em Jeremias e assim, Jeremias, eu quero que você agora escreva todas as mensagens que eu dei para você. Desde a primeira vez que eu apareci na sua vida, ele deu a primeira mensagem até hoje. Escreve tudo num livro. E é interessante que esse texto aí está dando para nós informações de datas daquela época, do rei, do ano e tal. E se a gente for verificar, nós percebemos que fazia 23 anos que Jeremias era profeta. Ele nunca tinha escrito nada, só tinha falado para o rei, príncipes, povo, sacerdotes. E agora Deus escreve tudo, Jeremias. E aí Jeremias ele escreveu, e por isso nós temos o livro de Jeremias na palavra de Deus. Deus disse, escreve. E ele escreveu, foi obediente. Agora, no Novo Testamento é a mesma coisa. Alguns servos de Deus também escreveram, apóstolos e profetas. O apóstolo João, além de ser apóstolo, também era um profeta. E lá no Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 9, na primeira visão que lhe é dada ali, ele ouve uma grande voz, e aquela voz diz o que vê, escreve e envia às 7 igrejas. E ele foi obediente. Você percebe que alguns profetas, até grandes profetas, não escreveram nada da Bíblia, não tem uma palavra, uma linha que eles escreveram. Por exemplo, Eliseu. O profeta Eliseu, lá o amigo e primeiramente servo de Elias, seu sucessor, ele foi um grande profeta. Ele fez o dobro de milagres que Elias havia feito. Aliás, no Antigo Testamento, foi o que mais fez milagres, exceção de Moisés, foi Eliseu. Mas ele nunca escreveu nada da Bíblia. Por quê? Porque Deus não lhe deu essa tarefa. A mesma coisa no Novo Testamento. João Batista, primo de Jesus. Quando Jesus falou sobre João Batista, disse assim, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Um grande profeta. Não escreveu nada também na Bíblia. Por quê? Porque Deus não mandou. Mas alguns receberam a ordem, escreve, e por isso temos a palavra de Deus. Assim os profetas, meus amados, eles são porta-voz de Deus. Quando eles falaram e quando escreveram, estavam dando mensagens que eles não inventaram. Eram mensagens que vieram dos céus para eles. Aliás, alguns profetas, eles nem sentiam muito conforto em dar a mensagem. Porque muitas vezes era de repreensão, de reprovação. Aliás, eles não queriam dar a mensagem a alguns deles. O próprio Jeremias passou por essa experiência. Ele chegou a dizer, Senhor, está difícil, só tem mensagem negativa, eu não suporto mais, eu até decidi não falar mais para o povo, mas eu não me contive, porque a tua palavra foi um fogo dentro de mim, eu não consigo parar, eu tenho que falar essa palavra. Então, profetas foram, de fato, porta-vozes de Deus. Outra missão dos profetas, muito importante, é que os profetas, eles edificam a igreja. Vamos começar lendo um texto aqui agora, que é do Novo Testamento, Efésios capítulo 2. Você pode me acompanhar em sua Bíblia ou apenas escutar aqui a leitura que eu farei, e vai ser igualmente abençoado. Então, Efésios 2, no verso 19, está falando sobre nós, que somos da família de Deus. E no verso 20 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Todos nós sabemos que quando se faz uma construção, primeiramente tem que haver lá embaixo, junto ao solo, os fundamentos.
E Jesus veio a esse mundo para fazer muitas coisas, e uma delas foi para edificar a sua igreja. Lembra que ele disse certa vez para os discípulos? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, há muitas figuras na Bíblia para a igreja. Uma delas é uma construção, é um prédio. Figura que Jesus mesmo usou. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas, fala que nessa construção, que está em andamento ainda, cada um de nós é uma pedra viva, ele fala. Então, eu sou uma pedra viva, você que me escuta é uma pedra também, né? E nós estamos embaixo de nós, há outras pedras que já viveram aqui. Nosso lado, há outros que estão aí do nosso lado, vivendo conosco hoje, são nossos irmãos de fé. E depois virão outras pedras por cima de nós também. Mas o mais importante nessa construção é o fundamento. E aqui em Efésios, o texto lido, é dito que o fundamento são profetas e apóstolos. E a pedra principal, mais importante de tudo, sem dúvida, é Jesus. Ele é a pedra de esquina, é a pedra angular. Mas a igreja de Deus, ela é estabelecida sobre o que os profetas e apóstolos ensinaram. Porque eles eram porta-vozes, eles eram servos de Deus. Aquilo que eles falaram, aquilo que eles escreveram para nós, é a base da nossa doutrina, da nossa fé e da nossa esperança também. Então, a igreja, meus amados, ela é edificada em cima do que Deus fez por meio de apóstolos, mas também dos seus profetas. Então, veja a importância do dom profético na igreja. É interessante também que, ao olharmos a trajetória do povo de Deus, por todo o Antigo Testamento, Novo Testamento até hoje, nós vemos Deus usando o dom de profecia, os profetas. Então, nós vemos no Antigo Testamento profetas maiores, né? Nós chamamos profetas maiores. E temos lá, dos escritores, nós temos 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São maiores porque os livros deles realmente são maiores que os outros. Daí profetas menores, tem 12 profetas lá, que vão desde Oséias até Malaquias. Mas nós temos profetas anônimos. Muitos outros apareceram lá, às vezes dá um nome, às vezes não dá nem o nome de ninguém, só diz houve um homem de Deus que deu uma mensagem, um profeta. Então Deus usou no Antigo Testamento dezenas e dezenas de homens e mulheres que tinham o dom de profecia para edificar a sua igreja. Às vezes eles estavam repreendendo o pecado, corrigindo, ou incentivando, abençoando, dando uma diretriz, enfim. Mas foram maneiras usadas por Deus para abençoar a sua igreja. No Novo Testamento, o dom de profecia não terminou. Ele continua. Nós encontramos no Novo Testamento a doutrina dos dons espirituais. Ela aparece em 4 capítulos da Bíblia, no Novo Testamento. Ela aparece lá em Romanos, no capítulo 12, tem um pouquinho. Tem lá também em 1 Pedro 4, mais um pouquinho. Tem em Efésios 4, um parágrafo mais substancioso. E o mais importante capítulo é 1 Coríntios 12. E no 14 tem um pouco também. Nesses 4 lugares da Bíblia está aí a doutrina dos dons espirituais. E em todos eles tem uma lista dos dons que Deus dá. E em todas as listas está o dom de profecia como um dos mais importantes. E até numa das listas, assim, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Na compreensão divina de todos os dons espirituais, o mais importante é o dom de ser apóstolo. E o segundo mais importante é o dom de ser profeta. E tivemos vários profetas no Novo Testamento. Por exemplo, tem lá um profeta Ágabo, que é mencionado em um dos livros bíblicos. Nós temos as filhas de Filipe. Filipe foi um diácono, mais tarde foi evangelista, e ele tinha 4 moças, 4 filhas em casa, e as 4 tinham o dom de profecia. Nós temos em Atos capítulo 13, no verso 1, que na igreja de Antioquia havia vários profetas, dá o nome deles. Eles tinham ao mesmo tempo o dom de profecia e o dom do ensino, que é chamado de mestre ali. E ali está, por exemplo, Barnabé,
Ali está Saulo, que virou Paulo depois. Eles tinham o dom profético também, além de outros dons. Então, o dom profético está presente não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E quando termina o Novo Testamento, a Bíblia terminar de ser escrita, fica a menção também de que no futuro, nos últimos dias, a Igreja de Deus teria novamente o dom de profecia. Apocalipse 12 é um exemplo disso. Talvez aqui está o texto mais importante sobre esse assunto, né? Apocalipse 12 é um texto altamente simbólico. E ali Deus está apresentando a trajetória da sua igreja até o final. E ali apresenta as investidas do dragão, de Satanás, contra o seu povo. Ele investiu contra a igreja no passado, investiu contra o menino Jesus, querendo acabar com ele também. E ele investe contra o povo de Deus nos últimos dias. Mas sobra um resto, um remanescente. E aqui em Apocalipse 12, verso 17, vai qualificar quem é o remanescente. Então, diz assim o texto sagrado: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora vai dar duas qualidades para dizer quem é esse restante, quem é o povo de Deus. Diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos de Êxodo 20. Nos últimos dias a igreja vai guardar os mandamentos de Deus, sim. Mas também, em segundo lugar, vai ter o testemunho de Jesus. Essa expressão, testemunho de Jesus, no Apocalipse, tem um significado especial. Em Apocalipse 19, verso 10, Apocalipse 19, verso 10, vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, essa igreja teria o dom de profecia também. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos no planeta hoje 7,8 bilhões de pessoas vivendo. Nós temos só de igrejas cristãs aproximadamente 45 mil denominações cristãs. Adventista Sétimo Dia é uma no meio de todas. Dessas todas aí, qual é aquela que procura guardar os 10 mandamentos e tem o dom de profecia? Isso deve encher de convicção nosso coração, por pertencemos ao povo de Deus da terra, que tem a missão de levar avante o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo, né? Então, o dom profético esteve conosco no Antigo Testamento, na igreja daqueles dias, esteve no Novo Testamento presente ativamente, é o fundamento da igreja de Deus, e nos últimos dias permanece com o seu povo também para guiá-lo, para que ele possa chegar ao porto desejado. Mas fica também aqui a ideia de que os profetas, ao edificarem a igreja, eles também guiam a igreja, eles guiam o povo de Deus. E isso nos vem das histórias da Bíblia também. Então, lembrando de novo aqui, quando a igreja de Deus, que era o Israel do Antigo Testamento, estava lá no Egito como cativo, Deus resolveu libertá-los. E quem Deus usou? Um profeta, o profeta Moisés, que foi lá e, cheio da graça e poder de Deus, fez o que tinha que fazer. E assim o povo foi liberto, mas também foi guiado. E Moisés colocou o povo de Deus lá, na porta de Canaã. E Josué deu sequência, atravessou o Jordão, e então foram conquistar a terra. Então, Moisés guiou o povo de Deus naqueles dias. Nós temos depois, séculos mais tarde, nos dias de Jeremias. Jeremias foi profeta por um pouco mais de 40 anos. E Jeremias teve a infelicidade de anunciar o cativeiro do povo de Deus, mas de vivenciar o cativeiro. Antes dele, outros anunciaram, mas não passaram para a experiência. Mas o Jeremias, ele não só anunciou, como ele vivenciou também as investidas dos babilônios, comandados por Nabucodonosor.
E o livro de Jeremias nos conta que o povo foi uma parte cativo e uma parte ficou. Na primeira vez, no ano 605 a.C., foram uma porção de cativos. O Daniel, que era jovenzinho, foi junto, seus amigos também. Depois, alguns anos mais tarde, 8 anos depois, foi uma segunda leva de cativos para lá, né? E agora havia pessoas cativas na Babilônia, mas não havia se destruído a capital do povo de Deus, Jerusalém, ainda. Isso seria daí alguns anos. E acontece que lá no cativeiro surgiram falsos profetas, dizendo para os cativos: olha, nós vamos ser libertos daqui 2 anos, nós vamos poder voltar para a nossa terra e tal. E o pessoal estava confuso. E aí Deus usa Jeremias para guiar o seu povo. Jeremias então manda uma carta para eles lá, dizendo: olha, não é bem assim. O cativeiro vai durar 70 anos. Então aí, não planeje voltar agora, não. Vocês devem criar suas famílias, casem, tenham uns filhos e filhas, se estabeleçam aí, trabalhem pelo bem do lugar, porque se o lugar der certo aí, vai ser bom para vocês e suas famílias também. Então foi uma orientação muito importante para Deus naqueles dias saber o que fazer, como viver no cativeiro. No Novo Testamento, nós podemos ver Deus guiando também a sua igreja por meio do dom de profecia. E eu lembro para você que o apóstolo Pedro, como João também, além de serem apóstolos, eles foram profetas, porque receberam revelações além, que anunciavam coisas futuras também. E o apóstolo Pedro viveu num momento muito importante. Jesus havia dito assim para a sua igreja: vocês devem pregar o evangelho em Jerusalém, e eles pregaram; na Judeia, eles pregaram; em Samaria, e eles pregaram; até os confins da terra. Eles não pregaram, eles travaram, não foram avante. Passaram-se vários anos, não estavam cumprindo a missão, estavam emperrados. E aí Deus veio e deu uma visão, coisa de profeta, deu uma visão para Pedro. Ele viu aquele lençol, você lembra o lençol? Animais limpos, imundos e tal. Aquilo era uma figura, não tinha nada a ver com alimentação, tinha que ver com judeus e gentios. E foi dito por aquela visão para Pedro que Deus estava recebendo os gentios também. E assim que foi dito isso a Pedro, eles estão abatidos na porta da casa onde estava hospedado, e quando foram abrir, ali estavam enviados de Cornélio, um gentio, um pagão, que mandava chamar Pedro para ir à sua cidade para evangelizar. E aí Pedro foi lá, e Pedro ele pregou para Cornélio, sua família, seus amigos, e todos se converteram. E nós conhecemos Paulo como sendo o apóstolo aos gentios, é verdade. Mas a abertura aos gentios foi nessa ocasião por Pedro, né? A igreja não sabia o que fazer, estava travada. E então, por meio de uma visão, por meio de Pedro, Deus orientou a igreja e passaram dali a pregar para os gentios, sim, também. E depois isso foi avante, especialmente com Paulo, com Barnabé e com outros, e muita gente se converteu. O evangelho foi prosperando e chegou a mim, chegou a você também, e hoje somos parte do povo de Deus. E, igualmente, Deus usou também Ellen White. Nós adventistas cremos sim em Ellen White. Deus deu a ela o dom de profecia. Na Bíblia nós temos informação de quando alguém diz assim: olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu sou profeta, sou uma profetisa. A Bíblia mostra como provar os profetas. Tem lá as orientações todas. E os pioneiros da nossa igreja fizeram isso, provaram Ellen White, verificaram se o que ela estava dizendo, vivendo, fazendo, estava de acordo com a palavra de Deus. E tudo batia, tudo deu certo, e por isso aceitaram ela. E por isso nós aceitamos também Ellen White como sendo uma profetisa de Deus. Ela foi profetisa por 70 anos, desde que ela era uma mocinha com 17 anos até quando ela veio a falecer em avançadíssima idade. Ellen White escreveu cerca de 100.000 páginas sobre os mais variados assuntos. Se você tomar tudo que profetas e apóstolos escreveram, vai dar a sua Bíblia, 1.200 páginas. Ellen White sozinha tem 100.000 páginas. Profetiza por 70 anos.
Os que mais chegaram perto na Bíblia foram Daniel e Isaías, que chegaram quase a isso também. E Deus usou essa mulher poderosamente. Deus, olhando para o tempo do fim, viu que seriam dias tão difíceis que precisaríamos de uma orientação especial. E como ele havia dito em Apocalipse 12:17, ele deu o dom profético à sua igreja na pessoa de Ellen White. E nós temos tanta luz preciosa que devemos seguir, sim, porque é para proveito nosso. Então, meus amados, no restante aqui desse encontro, vocês vão aprender coisas importantes mais sobre o dom de profecia hoje na igreja. Mas fica aqui inicialmente essa base inicial, que por causa do tempo reduzido eu tive que resumir também para vocês, mas o apelo é que você creia no dom de profecia, sim. Lembra de 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Então que você creia também e que isso seja uma grande bênção na sua vida e no seu trabalho. Amém.